Que o Dileira é um dos maiores streamers brasileiros é algo que não tem como negar, né? Perdão. Tem umas casinhas novas ali pra ver. Apesar dos problemas que ele enfrenta, ele segue fazendo a alegria de muitas pessoas que assistem às suas lives. Mas uma coisa que talvez vocês não saibam é que ele teve uma vida, né, muito complicada, cheia de traumas, chegando até a usar drogas por conta desses problemas. Sem falar da sua síndrome, né, que bem ou mal acabou fazendo ele ficar famoso. É Lúcifer. Seguindo a nossa série aqui de influenciadores, vídeos sobre influenciadores, né? Polêmicos, às vezes nem tanto. Hoje a gente vai falar um pouquinho dele, né? O Dileira, o streamer incancelável. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, que depois da vinheta eu te conto. Diego Barbosa de Souza, mais conhecido como Dileira. Ele é um youtuber, é um streamer brasileiro, tem 36 anos, nasceu no ano de 87 e atualmente ele mora em Valparaíso, no estado de São Paulo. O Dileira ele possui um canal no YouTube com mais de 700 mil inscritos e a sua conta no Instagram tem mais de 300 mil seguidores. Hoje em dia ele participa até do programa do De Noite com Danilo Gentili, tem um quadro lá, né, chamado Roda Solta, que recebe diversos convidados, né, como por exemplo o nosso tão querido aí, o Mike Baguncinha, e até mesmo já recebeu o Igor 3K do Flow Podcast. Por incrível que pareça, muitas das vezes o Dileira é o cara mais normal da galera toda que tá lá. Eu vi que saiu um rapaz lá esses tempos agora. Onde que eu deixo meu currículo? Dá pra dizer que vocês estão mais ou menos na mesma linha mesmo, né? Ele tem LOL também ou não? Não tem lá, esse é o problema, né? O Dileira, ele teve uma infância bastante complicada, né? Um dos motivos foi por conta da síndrome que ele tem, né? A síndrome de Tourette. Pra quem não sabe, né? A Tourette ela é uma síndrome extremamente rara. Ela começa ali na infância, né? Envolve alguns movimentos ali, alguns movimentos repetitivos, né? Que ele não consegue controlar, né? Não tem a coordenação motora, né? Alguns sons indesejados que ele emite, que são os famosos tiques, né? Ele pode, sei lá, piscar o olho várias vezes, e o Dileira fala que de tempos em tempos ele desenvolve uns, diminui outros, né? Então, assim, tem, por exemplo, tem uma que quando o cara puxa, finge que vai puxar uma flecha, assim, ele tem que esquivar. Ele não consegue não esquivar, ele tem que esquivar da flecha, sabe? Então, assim, é umas paradas que ele não tem controle. Aquela sessão da tarde lá. Sabe por que ele tem uma perna de pau? Sabe por quê que ele tem uma perna de pau? Deixa eu pensar que essa deve ser boa pra caralho, velho. Não, é porque ele tava andando na floresta um dia e aí veio um cara com arco e flecha. Filha da puta. E aí, sem contar também e dele falar algumas coisas ali, às vezes, que vem na cabeça dele, passa na cabeça dele, ele também não tem controle. Então, às vezes, ele pode simplesmente falar alguma coisa que seja ofensivo para outra pessoa. Na verdade, assim, a síndrome de Tourette, né, ela são neurotransmissores, né, no cérebro que enviam impulso nervoso a mais pro corpo. Então, eles enviam mais impulso pro corpo, que é onde tem os tiques motores, né, que você fica coisando, até dormindo, que o Monark perguntou pra mim se eu tinha tique. Às vezes eu acordo chutando a parede, eu já acordei com a mesa do computador virada, que eu dormi do lado, minha mulher já acordou com a canela tudo inchada. Caralho. E às vezes eu percebi uma vez que eu tenho um filho, né, perdão, e ele... Às vezes eu acordo assim, tipo, dando soco do lado, assim, onde ele tá deitado, tá ligado? Então aí eu já tento, por favor, deixa mais pra lá pra não dar rolo, bicho. Como se isso não bastasse, ele também passou por alguns problemas e traumas durante a sua infância, sendo um deles, né, a separação dos seus pais, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. O influenciador conta que, tempo depois da separação dos seus pais, a mãe dele acabou descobrindo que o seu pai tinha outra família. Por conta da separação, as coisas começaram a ficar mais difíceis, né? A mãe do influenciador era uma espécie de Július, Todo Mundo Odeia o Chris, porque ela trabalhava em 3 empregos para que pudesse conseguir sustentar os seus 4 filhos. Tanto com separação do meu pai... Perdão. Não, se eu fingir que tô chorando é tique, tá? Não liga não. É tipo assim. Separação do teu pai. Separação do meu pai. Tu tem contato com teu pai ainda? Tenho, eu vejo ele uma vez por ano. Aliás, faz 3 anos que eu não vejo ele. Então já não é mais uma vez por ano. O Dileira também conta que tem Tourette desde os seus 6 anos de idade, né? Mas ele só foi descobrir o que era isso mesmo, que era uma síndrome, quando ele tinha já 20 anos. Quando ele era mais novo, ele estava na sala de aula, a diretora da escola viu ele tendo um dos tiques, né? Que ele tem ali, né? Foi até na mesa dele e perguntou se ele era retardado. Olha só, né? Que sensibilidade da diretora, não? O que acabou deixando ele bem constrangido. Aí eu tava na sala de aula e a diretora chegou. Rapaz, nunca vou esquecer isso da minha vida. Aí eu cheguei lá, né? Eu tava lá, eu fazia ficar...
Ficava fazendo umas caretas feias, bicho. Aí a diretora chegou lá, foi falar com a professora, né? Aquele piseiro de aluno normal. Ela olhou pra trás. Eu sempre tava no fundo, né? Normal, piseiro. Ela olhou pra trás assim. Falou, fi, você é retardado? Caralho. Falou, fi, você... Já era uma véia, aquela vagabunda, perdão. Aí... Isso foi um tique ou ela é uma vagabunda? Não, é tique, é pra complementar o que eu acho. Um de seus problemas psicológicos é também a crise de pânico. O influenciador conta que isso ocorreu por questões de traumas que ele teve na infância, sendo um deles talvez o mais cruel que poderia acontecer com uma criança que estava ali entre seus 10 a 11 anos de idade. Os traumas de infância e as drogas. Como o Dileira ele não teve um pai presente, ele meio que procurava uma figura paterna, né, que o ensinasse algumas coisas da vida, né, sei lá, que o levasse numa pescaria, coisa desse tipo. Bom, foi por conta desse motivo que um verme imundo, né, que era o seu vizinho na época, viu uma brecha ali para que ele pudesse se aproveitar da inocência de uma criança. O miserável ficava chamando o Dileira para poder assistir alguma coisa, né, como filmes, por exemplo. O Dileira também conta que, infelizmente, a sua mãe nunca reparou que nada de estranho estivesse acontecendo. Vale dizer também que até pouco tempo a mãe do Dileira nem sabia disso, né? Na época ele só havia contado para sua irmã. E aí eu senti essa necessidade, né? E foi onde aproveitou e aconteceu. E depois disso que virou aquele rebuliço minha vida, cara. Ele sempre pedia pra você ir lá, ele sempre abusava? Sim, abusava. Não, vem aqui, vamos fazer uma fitinha ali e tal, não sei o quê. Há alguns anos, o Dileira descobriu que esse monstro foi descansar no colo do capeta, né? Por conta de que ele tinha adquirido a AIDS, né? A doença, né? O que acabou deixando o Dileira com muito medo, né? De ter sido ali também contagiado, né? Então ele acabava meio que fazendo exames sempre, né, de 6 em 6 meses mais ou menos, até mais ou menos seus 20 anos de idade. E aí piorou um pouquinho a situação, que eu descobri que o filho do Aego morreu de AIDS. Aí eu falei, pronto, tô com AIDS nesse caralho, agora fudeu de vez. Acredita? Por ter sido abusado, o influenciador acabou se envolvendo com drogas já na infância, né, entre 11 anos de idade, como se fosse meio que uma válvula de escape. Aos 15 anos de idade, ele já estava meio que afundado no mundo das drogas mesmo, e como se isso já não fosse o bastante, ele ainda teve que lidar com uma depressão severa, né, tendo vários pensamentos ruins, pensamentos suicidas e esse tipo de coisa, né. Eu tava em depressão tão grande, cara, que eu só conseguia pensar uma coisa, de me matar e matar quem tá do meu lado. É a única coisa que eu conseguia pensar. Isso jovem pra caralho. 15 anos, pô. Caralho. É. E uma das vezes que o influenciador chegou a usar, né, o pozinho do capiroto, ele teve que ir pro hospital. Foi parar no hospital. E lá, ele pediu que o médico não contasse pra ninguém que ele tava sob o efeito da droga. Eu falei, doutor, é o seguinte, eu tô passando mal. Não fala pra ninguém não, tá? Eu usei cocaína. Ficava tipo doido assim. Não, fazer CGD, eu usava cocaína. Cocaína, eu acho que eu vou morrer. Ele falou, não, eu vou dar um negocinho no seu braço, você já melhora. Aí ele deu lá um negocinho para o coração, porque tava... E por incrível que pareça, né, o Dileira contou que, para sua surpresa, o médico disse que estava fazendo uns testes com cocaína e pediu para que o influenciador comprasse um pouco do pozinho do capiroto para ele, o médico, de forma sigilosa, é claro. Será mesmo que estava fazendo uns testes? Estranho, né? Nós estamos fazendo uns testes com as cocaína aqui de Valparaíso. Não tem como você ir buscar lá na boca pra nós uns 50 conto, não? Caralho! Eu falei, como assim? Ele falou, não, mas não pode falar pra ninguém, porque é sigilo, a gente tá fazendo um coisa. Mentira, rapaz, nós cara branco. Gordo, vagabundo, gordinho, rapaz, safado. Devido a todos esses problemas, chegou o dia que o streamer sentiu uma necessidade de desabafar com a sua mãe, né, explicar tudo o que estava acontecendo naquele momento, e já a sua mãe, né, que é uma psicóloga, para que pudesse, sei lá, né, talvez aconselhar ele. Ela acabou aconselhando, falou para ele ir buscar uma igreja, né, o influenciador disse que foi daí a uma igreja, né? E aí lá ele conseguiu meio que também ter uma paz espiritual maior, né? Meio que encontrar a luz no fim do túnel. Aí é o que entra aí com os 15 anos, tá ligado? Que eu comecei, aí com 15 anos, eu comecei pra igreja. E querendo ou não, lá tem palavras de conforto, de amizade, e aquilo foi crescendo dentro do meu coração, sabe? E entrou de uma maneira assim que, cara, não tem como explicar, tá ligado? Que foi o que eu acho que hoje eu tô conseguindo falar por causa disso. As lives de Dileira. O streamer começou a fazer as suas lives no mês de outubro do ano de 2018, né? No começo foi tudo muito difícil para ele por conta da síndrome de pânico. Muitas vezes ele fechava a live e simplesmente saía chorando. Cara, eu já fechei live chorando por causa da síndrome do pânico. Assim, quando eu comecei as lives em 2000 e um ano e meio atrás. Em 2018. Por aí.
Só que então, eu já fechei várias vezes a live sim, por causa disso, até hoje, quando me dá muita crise. Ainda hoje é mais de boa porque eu tô mais controlado, sabe? Por causa da síndrome de Tourette, ele conta que a sua conta da Twitch chegou a ser banida por 14 dias, porque ele falava as coisas que não devia falar, né? E aí, o streamer decidiu mandar uma foto do seu diagnóstico, né? Ele tinha um laudo ali dizendo que ele tinha síndrome, né? E aí ele não conseguia se controlar nas coisas que ele falava. Em virtude disso tudo, a Twitch desbaniu a conta do Dileira, né? Tornando ele praticamente um cara incancelável. E eu mostrei o atestado pra ele, médico, e mandei por e-mail. Falei, ó, é o seguinte, eu tenho uma síndrome e tal, tá aqui o atestado. Aí eles tiraram. O Twitch fiscaliza você? Ou o Twitch Eu acho fala que não, assim... pai, porque não pode falar mongolóide. Eu fico falando 24 horas por dia lá na live. Apesar desses problemas que ele enfrenta, o streamer sempre tá fazendo a alegria da galera que assiste, né? Mano, você racha o bico, você assiste as lives dele, os cortes que tem no YouTube, é muito engraçado, mano. Bom, principalmente por conta dos seus tiques, né, da sua síndrome que acaba tornando tudo muito engraçado. O Dileira, ele conta que ele não fica incomodado, né, das pessoas rirem ali desse problema que ele tem com a Tourette, e ele diz que não se importa de ser zoado, humilhado, xingado, né, o que deixa ele irritado mesmo é as pessoas que sentem pena dele, isso acaba deixando ele puto, né? Fala pra galera da live, fala assim, ô, mas eu tenho dó do Dileira. Rapaz, você quer eu ficar... Eu não fui bravo, não. Você pode me xingar deficiente, tudo torto, aleijado, dá pai, dá o cu e faz chupeta, eu não ligo. Só que se você falar que tem dó de mim, eu fico com raiva, velho. Não sei por quê. Bom, o streamer, ele continua fazendo as suas lives, muitas pessoas até costumam dizer que por conta da Tourette, o Dileira é uma pessoa incancelável, né? Afinal de contas, como ele não tem controle do que ele vai falar, acaba ficando meio difícil da pessoa processar ele ou tentar alguma coisa contra ele, né? Então seria até perigoso a pessoa que tentar cancelar o Dileira ser cancelada do que ele, né? Bom, isso foi um pouquinho sobre a vida do Dileira. Claro que tem muito mais coisa, né? A gente não vai ficar se estendendo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente fez sobre ele. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva, deixa o seu like aqui para continuar acompanhando os nossos conteúdos. Até o próximo. Tchau.